Fernando, tudo bom? Oi, Débora, tudo bem? Você me ouve bem? Estou ouvindo, normal, tá tudo bem. Ah, legal. Que eu tô aqui na serra e às vezes a internet aqui não é tão boa. Ah, tá pegando friozinho bom então. Tô de casaco, daqui a pouco já boto um cachecol. Onde é que tu tá? Tô perto de Lumiar. Ah, a Tá Mônica que fazendo foi para 13 aí também. graus. Ah, é? Ah, ela veio pra cá, é? Ela alugou uma casa por aí também, ela e o João. Ah, legal, legal. Eu também tô É, alugando acho uma que é casinha São, por aqui. São Pedro da Serra que chama? Uhum, é pertinho daqui São mesmo. Pedro. É, ela alugou lá. Também É foi, pertinho. fugiu do Rio, né? Quem pode tá fugindo do Rio, né? É, nossa, o Rio tava muito quente também. Muito calor, é. Agora até que tá melhor, né? Agora, Melhorou, eu soube que melhorou. Meus pacientes me contaram. tem que ter uma boa internet aí, né? Só para tu te virar bem, né? Tem. Tem que ter uma boa É. internet. E quando eu cheguei aqui, estava bem difícil. Foi uma exaustão, quase tive um burnout. É. Mas o. Não, não, o que a Mônica falou que estava um problema, que a Fernanda também está por aí, né? Fernanda, eu acho que tava por aí também. Ela era falta d'água. Falta d'água? Mas aqui tem tanta É, água. por causa da seca. É. Pelo menos onde ela Engraçado, eu não vi estava esse ali. problema, não. É. E ela estava com problema de chegar a água até onde ela estava, né? Não sei exatamente, não conheço, mas Engraçado. E pior que aqui estava. chove todo dia, das 5 da tarde, a chuva marcada com hora. Ah, é? Uhum. Ah, Curioso mesmo. não sei, não sei. Ela falou isso, tava um maior problemão lá. Caso de pensando em botar poço, fazer poço, sabe? Caraca, É. é de fato problema grande. Você tá realmente assim. De repente a É, região que ela tá, porque eu não vi esse problema por aqui, não. Mas também, bom, não talvez sou seja daqui. que ela falou que ela tá num lugar bem alto, entendeu? Onde acho que talvez o acesso, né, Uhum. da água fique por último, né? Daí fala. Sim, Não sei. Mas sim. como é que vai funcionar nosso esquema aqui? Eu estava esperando entrar uma quantidade um pouco maior de pessoas, a gente está com 8, né? Então, acho que a Tá. ideia é a gente apresentar um pouco o curso em alguns momentos, né? É, bom, acho que está todo mundo ouvindo a gente. O Fernando Gastal é professor da FRJ, né, Fernando? E faz parte do nosso corpo Show. docente, do curso de formação que a gente está abrindo pelo IPA, Psicologia Existencial Hoje, que a gente vai trabalhar vários temas atuais. O Fernando, então, ficou com o tema de trabalho e burnout. Ele vai dar uma palhinha para a gente, né? Hum. Mas, assim, o curso certamente vai ser trabalhado vários fundamentos da psicologia existencial fenomenológica. Então, assim, alguns perguntaram, né? Alguns alunos perguntaram para a gente, poxa, mas será que já trabalhando os temas atuais a gente vai conseguir acompanhar? Porque a gente não conhece muito. A ideia é justamente estar trabalhando tanto os temas atuais, então trazendo coisas mais contemporâneas e questões que estão atravessando a gente hoje, mas também, né, os fundamentos, né, revisando os fundamentos para aqueles que já conhecem e apresentando para aqueles que não conhecem. Então a ideia aqui, Fernanda, é que você dê uma palhinha para a gente do seu tema, sem dar muita cola do que você vai falar, porque tem que ficar um gostinho para depois também, né? Entendi. E a gente vê se tem algumas perguntas, se não eu tenho algumas perguntas, eu acho que, né, a gente tinha até Tá. combinado, enfim. O que você acha de Manda. como é que você está pensando em estruturar o seu tema? Tenta assim falar um pouco até do que você vai falar no curso, os autores talvez que você vai trabalhar. É, aqui não pensei a gente fazer uma conversa, né? Uma conversa mais Uhum, solta, assim. sim, Não sim. estruturei Você vem nada, não. trabalhando com o tema do trabalho do burnout há quanto tempo?
Porque é um tema seu, né, que todo mundo fala, eu já vi que é um tema que você gosta. Então me fala um pouquinho por que você começou a se interessar por esse tema. Não, o tema do burnout especificamente, né, ele foi um tema da minha tese, né, que foi objeto da minha tese, né, e então que depois virou um livro, né, eu ganhei inclusive o prêmio, né, de tese da CAPES, né, em Ah, é? 2011, acho que 2012, e foi isso daí, foi especificamente sobre burnout, né? E Foi eu faço uma visionário, então, conexão, né, né? Fernando? Tem É, 10 anos isso, é, e já você acabou sendo visionário, de certa maneira, né? Claro é, que era um tema atual daquela época, mas hoje ele é presente na vida de quase todo mundo. Assim, pelo menos na clínica eu estou é, atendendo muita gente que está falando sobre isso. é. Então, mas aí foi, do meu trabalho especificamente, foi esse vamos dizer assim, esse tema me ocupou bastante nesse momento, né? Depois, claro, né, na medida que minhas pesquisas aí já na UFRJ, né, elas avançam, né, e um campo meu, né, é o campo do trabalho, né, trabalho e subjetividade, o burnout acaba voltando, sim, né, porque ele é um sintoma, né, ele é um sintoma de uma sociedade adoecida. Então, ele é um sintoma de uma sociedade que cada vez mais consome as pessoas para fazer elas se reproduzir, né? Então, é um sintoma, né, dessa sociedade aí de urgência, né, dessa sociedade onde a temporalidade ganha uma dimensão totalmente desumana. Então, e o burnout acaba voltando, né? Teve uns anos atrás, aí uns 3, 4 anos, pediram para eu fazer um verbete, saiu uma, um dicionário de psicossociologia na França, daí eu acabei fazendo verbete de burnout, mas saiu lá, né? E algumas outras coisas, Legal. assim, né? Às vezes escrevo coisas assim, e né, com Qual é o nome do orientações, livro, Fernando? qual deles? O que você lançou a partir da sua tese, né? Que você falou que trabalhou O trabalho e burnout. o fracasso do projeto de ser, né? Burnout, trabalho e burnout, existência e paradoxos do trabalho, né? Saiu pela editora Garamonde, aqui do Rio, né? E eu faço uma conexão um pouco entre, né, o projeto, a ideia do projeto do Sartre, né, e o sentido do trabalho, né, e como o burnout ele é a perda do sentido, né, não no sentido, vamos dizer assim, instrumental, mas de um sentido existencial, né, como que o trabalho ele acaba se esgotando em termos de perda de sentido. Por isso que está muito vinculado sempre a sintomas de esgotamento, né? Não só físico, mas psíquico, né? Exaustão, né? É uma falência, né? É uma falência da totalidade, vamos dizer assim, de um projeto, né? Não simplesmente de uma relação com o trabalho. Então, ele tem uma proporção muito grande. E está conectado, né? Como um sintoma, ele está conectado a uma série de outras, está conectado à violência das relações de trabalho, que o assédio moral, né, é uma das evidências maiores, né, está conectado a um novo gerencialismo que individualiza cada vez mais os rendimentos e a performance, e aí torna as pessoas cada vez mais impotentes, né, para criar laços de cooperação, laços afetivos no trabalho. Enfim, é uma série vamos dizer assim, de conexões, né, tá, que vai produzindo esses efeitos, e o burnout é um deles, né. No Japão, por exemplo, na década de 90, começou a se falar em karoshi. O que era o karoshi? Era a morte súbita por excesso de trabalho, né? As pessoas passam a ter um AVC, um problema cardíaco, e morrem instantaneamente por trabalhar 36 horas, chegar a trabalhar 2 dias seguidos, num ritmo frenético,
daqui a pouco o coração ou o sistema, né, cardiovascular não suporta, as pessoas têm uma Entra em parada cardíaca, falência também, sim. e entra em Entra em falência. falência. É um sintoma, né, de uma sociedade do excesso, né? E você vê algum tipo de projeto de trabalho, você falou sentido de trabalho, sentido do trabalho hoje, né? Como é que ele está sendo visto, assim, socialmente? Você saberia dizer, ou como é que você vê que esse sentido do trabalho está sendo visto? Existe uma certa homogeneidade nesse sentido? Assim, Pode-se dizer que sim, né? Por um lado, pode-se dizer que sim, mas uma homogeneidade. É porque o capitalismo ele produz essas homogeneidades, né? O sistema uhum, do capital ele produz essas homogeneidades. É justamente a característica maior, né? É você criar uma massa de gente, né? É você acabar, né, com a possibilidade da existência, né? Criar seus próprios projetos, ou seu próprio vir a ser, né? E estabelecer cada vez mais uma homogeneização de um sentido que se pré-estabelece, né? A ideia que vem com o empreendedorismo, por exemplo, né? A ideia que vem com a gestão de si mesmo, né? Que vem aí com as novas gestões aí atuais e que lançam, né, toda uma ideia de que tu tem que virar tua própria empresa, né? Fala uhum, muito em pejotização, né? Você virar um sim, PJ, né? Uma pessoa jurídica, com todo. Isso é o lado jurídico da questão, né? Mas ele expressa um lado social, né? Um lado social no sentido de novas relações aí que vão se produzindo cada vez mais, aonde esse hiperindividualismo ele expressa um pouco essa fome competitiva que cada vez mais alcança vamos dizer, regiões das relações sociais que antes estavam mais ou menos, né, vamos dizer assim, à parte dessa loucura da competitividade do mercado. Por exemplo, a infância. Por exemplo, a infância. Né? Hoje você tem uma variedade de sintomas que alcançam as crianças de esgotamento. A gente não está falando em sim, burnout ainda infantil, mas daqui a pouco é perfeitamente possível, né? As crianças certamente. lançadas pelas famílias e pela forma de educação numa exigência de alta performance para que elas consigam ser altamente competitivas desde criança, né? Em vez de fazer feira de ciências na universidade, desculpa, Na na, escola. na escola, você faz feira de empreendedorismo, as crianças têm que bolar seu próprio negócio, têm que ser produtivas, têm que ser, né, alta performance. Quer dizer, você está, no Um final das projeto meio contas, super-homem, no final das contas, né? Assim, me passa muito essa impressão de um projeto onde não tem espaço para falência. E o que mais atrai é justamente isso, né? Onde não se pode exatamente. fracassar é onde se fracassa, né? E é bem, Constantemente. tu falou de uma maneira agora que é interessante, porque é super-homem, não é super-mulher. É uma sociedade Uhum. onde o imperativo do masculino ele é forte. Que o Sim, imperativo do masculino nessa sociedade é justamente esse imperativo da força, da competição, da alta performance. da alta performance, da total dissociação, vamos dizer assim, da existência sensível em prol de uma existência altamente competitiva. Na verdade, essa loucura que a sociedade do trabalho está se transformando é masculina. Ela é masculina no sentido de que ela é a afirmação do que se produziu nessa sociedade da mercadoria, como essa ideia do masculino, né? E ela é extremamente. Isso serve tanto para os homens quanto para as mulheres. Mulheres que daqui a pouco passam cada vez mais a ocupar o mercado de trabalho, elas têm que, né, estar conectado com esse ideal masculino de hipercompetitividade, né? Tanto que os Sim, assédios moral no trabalho e sexual, ela é fortíssimo, né? Então, uma coisa então, curiosa que tem acontecido é que, pelo menos a partir de algumas clientes minhas, a perda de ovulação desde muito cedo, assim, início dos 30 anos. Né? As mulheres estão começando a não ter mais óvulos, e que é muito curioso, assim, quase hum, uma antecipação, né, por estresse hum, da menopausa, por excesso de trabalho, pelo ambiente que a gente está vivendo. é curioso Né? isso. Essa informação eu não conhecia. Eu conhecia, por exemplo,
a um índice cada vez maior, né, de problemas típicos masculinos até dos anos 90, ali, início dos anos 2000, que eram problemas vinculados ao estresse, né, da alta performance, né, problemas cardíacos, né, problemas envolvendo, né, ritmos de acelerado de existência dessas altas empresas aí, né, desse mundo do trabalho, que Sim. começaram a acontecer muito forte com as mulheres. Então, é um pouco isso, né? Essa que eu falei no início, é uma Fernando, sociedade adoecida. você falou um pouco dessa pejotização, né? E me dá uma impressão, pelo menos acho que a gente teve alguns números no ano passado, de um aumento absurdo, né, de pessoa jurídica. E isso, né, de empreendedores no Brasil, né? E que não falava, na verdade, de algo bom, mas pelo contrário. Você faz algum link, por exemplo, disso com a pandemia, com a virtualidade que a gente está vivendo, com home office? Como é que você, de repente, faz um link entre isso ou até mesmo entre o burnout? Vamos dizer assim, essa ideia, né, quando se fala em pejotização, quando se fala em autoempreendedorismo, né, em capital humano, né, você tem que ser teu próprio capital, né, que tu tem que fazer frutificar, né, as tuas habilidades, as tuas qualidades em prol de tu te tornar um empreendedor competitivo, né, quer dizer, tu te toma a ti próprio, né, como uma relação de balanço de uma empresa, né, que tu tem que, né, isso já vem dos anos 90, né, isso já vem nos anos 90, na virada dos anos 90 para os anos 2000, teve por exemplo, uma revista no Brasil que foi da editora Abril, que foi extremamente conhecida e vendida, que era a Você S.A., né. Depois ela foi substituída por uma série de outros, assim, a proliferação dessa literatura de autoajuda, né, autoajuda financeira, autoajuda sexual, autoajuda, né, todas essa multiplicação dessa literatura de autoajuda, e hoje no mundo virtual com, né, Instagram, o Facebook e tudo, né, o coaching, por exemplo, também outra expressão de como que tu tens que potencializar a tua vida como uma carreira de sucesso e tal. Isso tudo já vem acontecendo há algumas décadas, né? Algumas décadas e passa justamente, mostra a irracionalidade dessa sociedade, essa irracionalidade aonde todo mundo tem que ser excelente, então todo mundo tem que ser melhor do que o outro, então o outro passa a ser um rival e acabou, né, vamos dizer assim, qualquer possibilidade de laço, né, de laço social, porque não tem mundo comum, né, tem um mundo para cada um tem que ter, né, a sua meta atingida, senão vai ser excluído. Então é uma barbárie. Salvar o seu, né? sim. É uma sobrevivência, barbárie. Então, o que acontece com a pandemia? Acontece uma potencialização absurda disso, né? Com a pandemia, há coisas que até então estavam, vamos dizer assim, moderadamente ou pensadas de uma maneira, né, ainda com alguns, vamos dizer, de um caráter mais né, não tão forte, né? A pandemia trouxe, por exemplo, o ensino à distância é um deles, né? O ensino à distância é um deles. Sim. As atividades de serviço, né? Os aplicativos de serviço por internet, até terapia, né? Aconselhamento de tudo que é tipo, né? A própria potencialização do uso do tempo, né? Porque, na verdade, todo esse tipo de irracionalidade, que o burnout vai ser uma expressão, porque é um ápice do esgotamento da vida, né, do sujeito, ele está sempre conectado a uma forma de temporalização da existência, né, aonde o tempo de vida ele vai sendo cada vez mais estreitado e o tempo produtivo ele vai sendo cada vez mais acelerado e aumentado e alongado. Então, cada vez mais a tua vida é ocupada com tempo produtivo
né? E cada vez mais esse tempo produtivo ele é mais acelerado. Não tem vida que consiga suportar isso. Não tem vida, Claro. você precisa tomar medicamento para conseguir dormir, você precisa tomar medicamento para acordar. conseguir ter ereção, você tem que tomar medicamento para ser produtivo. É uma vida onde as indústrias farmacêuticas estão lucrando mais que todo mundo, né? A dor de cabeça que a gente precisa tomar medicamento para conseguir, né? Tá aí, né? Com analgésicos, né? Para passar o dia. Então, se começa a pegar no conjunto da nossa existência, de como é que isso vem avançando, a pandemia se tornou um grande laboratório de irracionalidade, mais ainda do que já estava. Mais ainda do que já estava. Né? As pessoas estão com um tempo mais produtivo, né? É aquela coisa que o Vincent de Gulejac afirma num dos livros dele, que foi meu co-orientador, né? Você é livre para trabalhar 24 horas por dia. Muito bom, é o que está acontecendo, né? É exatamente o que está acontecendo. A gente foi enfiado dentro do quarto, de pijama, trabalhando o dia inteiro através de uma algema que é o nosso próprio celular, praticamente, né? Então, assim, o home office, nós, empreendedores de nós mesmos, em casa, né, viramos todos trabalhadores 24 horas. A ideia, o Sartre tem uma ideia que é muito, acho que é um conceito que é muito interessante, que eu uso bastante, que é o conceito de prática inerte, né? O que é o prática inerte na crítica da razão dialética? O prática inerte é uma materialidade, né? É a materialidade do mundo, né? Só que não é qualquer materialidade, é uma materialidade produzida pela ação humana. Mas essa materialidade produzida numa sociedade dessa que nós estamos, ela é fundamentalmente a materialidade tecnológica, é a tecnologia. E é uma tecnologia que, a força dessa tecnologia é conseguir organizar desde fora a nossa existência cada vez mais. Então, a força onde a praxis vai se tornando cada vez mais passiva, né? A experiência vai se tornando cada vez mais, né, organizada pela própria estrutura da tecnologia. Né? As tuas angústias, a tua ansiedade, né? a tua obsessão por já acordar no meio da noite, já saber que mensagem, que coisas que tem, né? É quase que a mesma experiência de uma drogadição, né? É a mesma experiência onde né? aquela e que cria o vício e a saúde, né? Cria os dois, ganha dos dois lados, né? As empresas de videogame, né, Fernando? Eu acho super interessante lá na Coreia. São as empresas que produzem o videogame para as crianças, para os adultos, que virou uma competição absurda, né, um vício, e ao mesmo tempo são elas que produzem as clínicas de reabilitação. Que é isso, né, que você está falando. Assim. As empresas que produzem os medicamentos produzem também a doença, né? Uhum. Então, na verdade, né, a estrutura social, né, é uma estrutura cada vez mais que eu acho que a pandemia, talvez, para alguns, né, que tenham mais, né, assim, consigam cada vez mais perceber isso, ela revela a brutalidade dessas estruturas sociais. Ela revela o que é isso que acontece com as vacinas, né? Fica muito evidente que a produção nessa sociedade não é a produção para as pessoas. Ela é uma produção mercantil que serve para usar as pessoas para fazer dinheiro. O que a Pfizer, por exemplo, valorizou 180% no ano passado, 180%. As ações da Pfizer na Bolsa de Nova York, quer dizer, só para ter uma ideia, assim, né? Não tem, quer dizer que as pessoas estão em último lugar, na verdade. As pessoas, e quanto mais essas pessoas se encontram em regiões do mundo mais, né, mais dependentes, mais, né, que
mais descentradas daquelas regiões né, aonde o capital Sim. impera, mais precário, mais dependente, mais, né, Vão ficar, vamos dizer né? assim, vão ficar. E cada vez mais a gente tem essa visão, vamos dizer assim, de quanto essa estrutura ela não está aí para satisfazer as nossas possibilidades múltiplas de existência, né? E o Pelo contrário, burnout para acaba restringir. o burnout ele é um dos sinais disso, né? Ele é um dos sinais de que, opa, né? É um sinal de como que a sociedade do trabalho como é que ela é construída, leva as pessoas ao limite das suas possibilidades de existir. Não é ao limite um dos limites é o suicídio, o que é um outro fenômeno também interessante, o suicídio por as pessoas chegarem em situações limites, dada, né, ao trabalho, né? E o burnout ele acaba sendo um outro limite. A pessoa não morre fisicamente, não se mata, mas ela morre psiquicamente. Sim, inclusive o suicídio aumentou muito agora na pandemia, né? Aumentou muito. A solidão também. A Parece que o solidão, Japão a criou um violência, ministro da solidão. A violência, o certamente. feminicídio, violência contra a mulher, enfim, violência contra as crianças. O falso empreendedorismo, né? A pejotização, né? Como você falou. Então, aí é uma Por falta de complexidade. oportunidade, como tem um comentário aqui nosso, né? Por falta de oportunidade, de possibilidade, as pessoas recorrem a isso, né? Para sobreviver. Então, Débora, Você vê alguma solução, Fernando? Você vê algum caminho? Não, assim, caminho, não daria caminho para ninguém, né? Mal dou caminho para mim mesmo, não vou dar caminho para os outros, né? Agora, do ponto de vista, vamos dizer assim, teórico, né, é fundamental que a gente comece a compreender, né, a situação de crise profunda que está falando aqui do nosso lugar aqui, do ponto de vista do trabalho, né, mas isso que vai atrelando-se a outras estruturas da vida, né, mas uma crise que é profunda, né, uma crise que então, e compreender a dimensão dessa crise, ela é fundamental, né? E que a própria psicologia, o próprio fazer da psicologia começa a compreender essa possibilidade, porque já passou o tempo de você querer fazer com que a normalidade seja a normalidade adaptativa, né? Sim. Aquela, né? Eu acho que, de certa forma, você pode até entender, né, o argumento freudiano lá, quando ele já falava que, né, pela própria cisão que tem, né, entre o sujeito e o seu desejo, né, que vai criar com que a consciência do sujeito ele se oriente por um princípio de realidade, né, o princípio da realidade. O que é o princípio da realidade? Né? O princípio é onde você tem que ficar, né? A normalidade só vira uma normalidade adaptativa. Os mais adaptados são os melhores. Quer dizer, hoje isso se tornou insustentável. Essa ideia de normalidade se tornou insustentável, onde o mundo ele é imutável e só o sujeito, para ser sujeito, ele é normal na medida que ele consegue interiorizar, né, o mundo tal como ele é, ou seja, consegue se ajustar mais né, de uma maneira mais capaz, né, que o outro, enfim, e aí encontrar um lugar. Essa ideia de normalidade que a psicologia interiorizou, ela é absolutamente
destruidora, né? Destruidora Sim. da própria, vamos dizer assim, raiz ontológica da liberdade humana. Então, acho que, em termos práticos, aí seria para a psicologia um grande desafio, né? De encontrar, né, uma compreensão da existência para além dessa ideia de normalidade, para além dessa ideia de ajustamento à norma como sendo o critério fundamental de normalidade. Tem que sair, como diz o Adorno, do psicologismo. A psicologia afundou dentro do psicologismo, né? Ela afundou e só olha a realidade interna do sujeito e não consegue entender que sociedade é essa. Né? E é fundamental conseguir, né, trabalhar essa conexão, né? Todos, o burnout, por exemplo, como um problema individual, ele é um problema social. Ele revela, né, uma sociedade insana, não só um sujeito que adoeceu. Uma inabilidade social de lidar com falências, fracassos, outros sintomas, inclusive, né, onde a gente tem que, como você falou, anestesiar os outros sintomas, seja pela ansiedade, pela depressão, para que continuemos produtivos. É feio você numa empresa, é feio você socialmente precisar ou se sentir em sofrimento psíquico, né? Você tem que fingir que está tudo bem, né? Aquele filme do Coringa, eu acho que me chamou muita atenção por conta disso. Tem um momento que ele fala o pior, né, de se sentir mal em relação à saúde mental não é ter a saúde mental em si, mas ter que fingir que está tudo bem, né? Isso é muito duro. Né? Tu não pode fraquejar. Tu não pode fraquejar. Não pode. Né? Aí você queima, né? Você, de fato, né, exaure, esgota completamente. Você não pode fraquejar, tu não pode ficar aquém dos outros, né? Se tu fica aquém, amanhã tu tem que dar um jeito de ficar além, né? Então, com isso, tu não pode adoecer. Né? Sim, enfim, tu não pode perder tempo, né? Não pode. A ideia do perder tempo, ela é muito dessa sociedade, tanto da sociedade moderna, como se quiser falar dessa loucura toda pós-moderna, mas isso não é nada mais do que um adoecimento da modernidade, né? É a modernidade, se quiser colocar a situação que nós estamos dentro de um padrão de pós-modernidade, a pós-modernidade quer dizer o buraco da modernidade, né? Só tem essa compreensão que eu consigo fazer, né? Então, o adoecimento acaba sendo esse estado limite que a pós-modernidade levou essa necessidade de ganhar tempo. Né? Você pega em outras civilizações, o estudo de antropologia mostra a ideia de perda de tempo é uma ideia estritamente que nasce na modernidade europeia. Ela nasce na modernidade europeia por causa justamente dessa modernidade o trabalho se tornar o fundamento da existência como trabalho produtivo. Então, o tempo passa a ser o valor econômico por excelência que tu não pode perder. Sim. Isso não é vida. Não, e tem todo um estímulo, né? A gente pensando aqui qual é uma possível solução, a gente mesmo estimula os outros e a gente o tempo inteiro a esse adoecimento. Na medida em que você chega e pergunta, e aí, Fernando, como é que você tá? Aí você fala, pô, cara, tô trabalhando muito, tô muito cansado, tô exausto. E isso dá, né, um valor, assim, você se sente bem, pô, tô bem, né? Eu pergunto pra minha avó, de 90 e poucos anos, ela fala a mesma coisa. Nossa, tô trabalhando muito, tirei as plantas ali, botei outras, tô exausta, fiz bolo, fiz biscoito. Você pergunta para uma criança, a criança vai dizer, tô muito cansado. Assim, tem um estímulo o tempo todo da gente ficar dizendo isso como se fosse legal. Né? E como exatamente. É que de repente a gente para? Não, e é um mecanismo social que alcança o mais íntimo da experiência subjetiva, o mais íntimo, porque tu te sente mal se tu não está produzindo. Sim. E eu não digo produzir, porque uma coisa sim, eu desejo produzir, sei lá, eu ler alguma coisa, escrever alguma coisa, né, no sentido de que um possível que eu crio a partir de certo horizonte de possíveis que eu vou construindo. Não estamos falando disso, né? Nós não estamos falando desse nível, né? Nós estamos falando
de uma, vamos dizer assim, de um mecanismo social que vai se interiorizando, que tu fica com vergonha de ti mesmo, tu fica com vergonha do outro, tu cobra o outro porque o outro não está sendo produtivo como se tem que ser, quer dizer, é uma serialização das existências brutal, né? E aonde o tempo, como tempo produtivo, ele passa a ser, vamos dizer assim, um elemento de forte submissão, tanto da minha existência quanto da tua, a essa maximização absoluta. E burnout é uma consequência dessa irracionalidade, né? Que começou a ficar cada vez mais forte aí com o neoliberalismo, a partir dos anos 80, mas ela já vem da história do capitalismo, né? No que é né, a própria escravidão moderna. Vai piorar, né, Fernando? Eu tenho a sensação que vai piorar. Essa sociedade, para mim, não tem, essa sociedade não tem futuro. Essa sociedade não tem futuro. Tem alguns que são mais radicais, né? O Preciado no Sopa de Wuhan, se eu não me engano, ele vai dizer: a gente tem que fazer um blackout total, todo mundo apaga tudo, sai do celular, sai do computador, sai de tudo, né? E talvez seja uma forma assim, de uma crise muito grande que leve de fato, e não sei se, né, o vírus talvez leve a gente de fato a repensar um pouco as nossas relações com a existência, com a nossa existência, com a existência com o outro, né? E como de fato se dá a nossa temporalidade, como você mesmo falou, né? Exato. E não como perda de tempo. Então, eu acho que eu digo, essa sociedade, o modo como ela está estruturada nessa irracionalidade do trabalho, nessa irracionalidade do própria, como falei, desse prático inerte, né, que passa a ditar o nosso tempo e nós termos absolutamente consumidos no nosso tempo de existência pelo tempo de produtivo. E fazer isso, as relações sociais ficam pobres, né? Ficam violentas, né? A solidão aflora como uma situação generalizada. Quer dizer, esse tipo de sociedade não tem futuro nem objetivamente, porque daqui a 30 anos não vai ter mais natureza, né? Continuando com os graus de poluição que está, e daqui também a 30 anos não vai ter gente, né, sadia, vai ter gente tudo movida a medicamento para poder existir. Então, é preciso repensar a vida, claro, pensar em burnout não é só um problema individual, é um problema social, é preciso repensar a vida, repensar que tipo de existência a gente pode lutar para que possa ajudar a construir, né? Porque essa não sou só eu, né? Qualquer outro que passe a ter, né, uma observação assim mais acuidada assim do sistema social, você vai ver que, né, tu próprio na tua prática clínica, a gente orientando os trabalhos, a gente percebe como que o sistema social está fazendo as pessoas virarem pó. A pandemia, inclusive, aumentou muito a procura por terapia, né? Porque a situação, de fato, está muito adoecida. Exatamente. Muito. Está muito, né? Inclusive, né, os temas do curso são esses, né? Não deixa de ser. Assim, é um iclo pandêmico. O iclo pandêmico, certamente. Né? Os temas do curso são esses: a virtualidade, a pandemia, a solidão, a depressão, o suicídio, o luto, a perda, o burnout, né? Vários temas relacionados ao que a gente está vivendo, o que está atravessando e o que está adoecendo hoje na clínica. Né? O que está adoecendo a gente na nossa existência. Assim, Nisso acho que a filosofia, né, a filosofia do Sartre, ela traz, claro, acho que a gente estuda e não é à toa, né, porque encontra ali um certo arcabouço, né, teórico, metodológico, que permita, né, de certa maneira, pensar essa complexidade de uma maneira, né, desafiadora, mas é também, de certa maneira, uma filosofia da esperança, né? A última entrevista que ele dá lá, né, ele diz que viveu na esperança e nasceu na esperança, mas no entanto, essa esperança é preciso criá-la, né? É preciso fundá-la, ela não está pronta, ela não existe a priori, né?
E acho que um trabalho, né, enquanto, sei lá, psicólogos, intelectuais, né, comprometidos, vamos dizer assim, com essas transformações aí necessárias, né, é estabelecer um horizonte de esperança, é estabelecer um horizonte que não é a esperança passiva daquele que, né, do Beckett lá, esperando Godot, né, os que fica esperando que venha a salvação de fora, né, aquela, não é essa, mas a esperança no sentido do projeção possível de um amanhã que seja diferente do hoje. Essa projeção depende da liberdade individual e coletiva, né, e essa projeção, ela é preciso ser criada. É preciso ser criada, seja nos E ela trabalhos é a cada clínicos, seja instante, né? ela precisa ser fundada nas palavras do Sartre. Nesse sentido que ele diz que é preciso fundar a esperança, ou seja, é preciso estabelecer um contato com nós mesmos como podendo ser criadores de futuro, e não só recebedores, né, de pacotes prontos. Prontos, né? Sim. E talvez essa seja uma forma, né, como eu te perguntei agora inicialmente, de uma possível solução, né? De pensar É, concretamente esperanças, né? Caminhos de é, esperanças. exato. Porque é Clinicamente, né? uma Intelectualmente. grande, desculpa, que é uma grande, essa engrenagem social aí que cada vez mais vai contaminando, né? Ela vai contaminando a esperança também, né? Ela vai contaminando, na medida que o burnout é uma espécie de desesperança, né? É um esgotamento aonde a possibilidade do sujeito projetar coisas, né? Ela se esgota, né? Uhum. Então, essa mecanização, né, do sistema cada vez maior e essa impotência que vai sendo criada na vida individual e coletiva, né, porque cada um vai virando um, né, ela mina a liberdade, né, ela mina a liberdade como essa raiz ontológica, né, da existência que pode projetar futuros outros, né, do que se está, né, existindo. E esse projetar futuros outros implica não só um indivíduo isolado, implica a possibilidade de uma reciprocidade que permita, né, alcançar uma outra horizonte, né, possível. E isso é um grande E o que desafio, parece né? muito Desafio difícil. para todo, desafio Me para dá, todo me dá mundo, um muita desafio. sensação, né? Que a gente está cada vez mais individualizado na pandemia também e se relacionando com esse todo e com a nossa existência como produto, né? Do nosso fazer. Então, assim, é o Tinder, né, para transar, o iFood para comer, né, o Mercado Livre para comprar produto ou qualquer outra, né, desse gênero, e que as relações estão quase cada vez menos numa relação de liberdade, no sentido de respeito, cuidado, atenção, troca, e muito mais de objetificação, produto, né? E isso eu diria que isso tem uma relação com a pandemia, com a virtualização e com o que a gente hoje está vivendo como trabalho, porque é pela desculpa do trabalho que eu não cozinho, eu não me encontro, eu não marco, né, hoje em dia uma ligação, que é o que é possível, né? Ou eu não busco, né, uma relação um pouco mais íntima, porque eu estou trabalhando muito. Então, essa irracionalidade dessa sociedade do trabalho. A ideia da sociedade do trabalho, ela foi, vamos dizer assim, cunhada pela Hannah Arendt, já na década de 50, né? Acho que ela lançou, não desenvolveu muito, mas ela é muito potente, é uma sociedade do trabalho. Isso não é um valor positivo, não, que ela quis dizer, é um valor negativo. Ela estava fazendo referência ao campo de concentração de Auschwitz, onde na entrada do campo, tinha a frase lá, né, que o trabalho liberta. Aquela é a sociedade do trabalho, né? Sim. Aquela é a sociedade do trabalho, né? E o trabalho liberta pode trazer justamente para esse empreendedorismo
atual, numa sociedade cada vez mais de cada um ser a sua própria empresa, cada um ser o seu próprio empreendedor de si mesmo, que é o trabalho liberta, é a mesma coisa. Liberta, é isso, liberta. Você vai trabalhar até morrer para ganhar uma mixaria, né, para sobreviver, feito no máximo de um dia para o outro, numa vida cada vez mais violenta, né, porque as relações se tornam absolutamente violentas, né, e aonde a escassez passa a ser maior do que tudo, a escassez de comida, a escassez de tempo, a escassez de afeto, né, é uma sociedade que ela vai produzindo cada vez mais a escassez em larga escala, né? E a escassez vai gerando uma luta competitiva para tu ocupar o que resta ainda para ti e o outro que se arrebente, né? Sim, então, salve-se quem puder, claro. É um darwinismo social que o capitalismo chegou, né? O capitalismo não chegou a uma civilização mais elevada, o capitalismo chegou a um darwinismo social altamente, vamos dizer assim, tecnológico, altamente tecnológico. O Byung-Chul Han, não sei se você já ouviu falar, ele fala muito disso, né? Como o dilema do senhor e do escravo hegeliano, hoje em dia, nós viramos os nossos senhores e os nossos próprios escravos, né? A gente mesmo se obriga a trabalhar, a gente mesmo se coloca nessa situação para estar o tempo todo, né, em prol de um crescimento, de uma produtividade. Então, assim, nós mesmos nos açoitamos para que tenhamos essa alta performance, como você colocou. Né? É muito interessante. No último livro que eu publiquei, né, eu chamei A Subjetividade Sem Valor, né? E eu falo que tem uma transição da subjetividade como recurso para a subjetividade como capital, né? E eu quis dizer com isso, né, justamente isso que tu tá falando. A subjetividade como recurso é a subjetividade da época fordista, taylorista, basicamente, do século XX, né, aonde tu tens que te fazer um recurso para o outro, né? Tu tem que te fazer um recurso para o outro, né? Ou seja, tu tem que te fazer um bom recurso para que seja útil para o outro ser aquele que vai usar você como recurso e tu poder sobreviver. Então, ser recurso implica você ser alguém, né, útil para o outro. A transição que começou a acontecer no capitalismo para o século XXI, né, é a subjetividade que eu chamei, né, de subjetividade como capital, é de tu te tornar um recurso para si mesmo. Então, a transformação em prol de um hiperindividualismo que começa a ter aí. Tu tem que te tornar um recurso cada vez mais útil para ti mesmo. Né? Então, é tu voltando para ti próprio para te fazer cada vez mais útil. Então, tu passa a te exigir cada vez mais, né, um padrão de utilidade, de performance cada vez maior em prol, né, de tu conseguir uma maior performance que teus concorrentes. Então, isso é uma solidão brutal, é uma individualização, né, brutal, e há um esgotamento mais ou menos previsível que se chega, né, com esse tipo com essa forma de existência. E não é à toa que cresceu bastante, né, o número de youtubers, né, de influencers. E saiu um artigo agora também do Byung-Chul Han no El País, que ele fala que aumentou absurdamente na pandemia as cirurgias plásticas, porque a gente passa o dia inteiro se vendo. Né? E aí as pessoas... Né? Então tem também uma performance agora, né, estética absurda. Isso é muito interessante também. O que eu ouvi a esse respeito já, teve uma matéria aí que eu li há algum tempo, era de que com esses aplicativos, né, a tua imagem, claro, tu melhora, tu tira as tuas rugas, tu faz né, uma edição da tua imagem de uma maneira, agora com os novos celulares, né, com os novos, né, a tecnologia avança de tal maneira
que tu te torna, assim, né, em termos de imagem, né, extremamente né, uma delicadeza e uma perfeição de fazer como, né, extremamente forte. E as pessoas daí, né, não conseguem mais conviver com a sua própria imagem real, né, e, portanto, buscam cada vez mais as clínicas, né, de reparação, aí, clínicas de cirurgia plástica, para que a imagem delas confira com a imagem virtual produzida. Né? É muito doido isso, porque é justamente o que, né, alguns críticos do trabalho vão largamente colocar, que é o concreto tendo que se adaptar ao abstrato. Né? Então, concreto é teu corpo, concreto é a tua existência no meio do mundo, o concreto é aquilo que tu faz, o concreto é as relações que tu consegue forjar, enfim, o concreto é a tua vida em situação efetiva, né? O afeto, enfim, que circula. Mas o que é o abstrato? O abstrato é a representação imagética que isso pode criar, e pela tecnologia isso ficou potente, né? É um pouco a potencialização, me parece, do que o Guy Debord já falava lá de 67, da sociedade do espetáculo. A espetacularização da imagem ganha a proeminência em relação à existência afetiva das pessoas. E concreto. Então, é o abstrato cada vez mais comandando um modelo de existir, e aonde o concreto tem que se adaptar. Isso é serialização pura, né? Isso né, objetificação. A imagem é objeto, né? E tu é o sujeito. Então, tu quer virar objeto. É isso. Tu quer virar objeto. Né? Por livre e força da tua vontade. Olha eu tenho a impressão, né, a nova geração que está vindo, né, Fernando, assim, é muito relacionada aos games, né? E a gente, enfim, é de outra geração, mas é um mercado muito grande. E é um mercado de avatares, né, que vendem roupas, assim, o game que mais vende, né, que é o League of Legends, ele ganha dinheiro, na verdade, o jogo é gratuito, mas ele ganha dinheiro vendendo roupa para os avatares, né, para os bonecos. E eu tenho a impressão que no futuro, e é claro que isso é uma projeção, eu acho, do que está acontecendo, diante do que está acontecendo, eu acredito que nós vamos passar, por conta desses filtros todos, a nos mostrar com avatares. Eu não necessariamente preciso ser mulher, nessa idade, loura, eu posso ser um nome e eu vou ser um avatar qualquer que eu vou criar, vou objetificar da forma que eu quiser. E a virtualização vai criar cada vez mais isso. Assim, eu tenho muito essa impressão de que isso vai acontecer daqui a uns anos. A tecnologia permite, né, permite né, a mentalidade, né, o modo de funcionamento da sociedade, portanto, das subjetividades, tende a isso, né, tende a isso. Quem faz isso, quem vai procurar uma cirurgia plástica para se coincidir com a sua própria, né, a sua própria, né, imagem produzida, né, por um aplicativo, certamente a tendência cada vez mais é esse tipo de coisa. Agora, eu acredito na força da negatividade da consciência humana, entendeu? Claro. Acho que daí tem que... Senão não dá, né? Não dá para olhar a TV e ver 4.000 mortes se a gente não conseguir antecipar que pode ter uma vida, né, diferente, claro, né? Não é possível viver assim, né? Não é possível. E nesse sentido aí também, acho que, né, é necessário cada vez mais a gente ser portador, né, de uma compreensão, né, de crítica da sociedade, entendeu? Crítica, e uma crítica cada vez mais radical,
né? Porque quando tu me Certamente. perguntar, essa sociedade aí tem futuro? Não tem, o futuro que tem é esse aí que tu Sim, acabou de sim, dizer. O que o sim. futuro é esse? É a pessoa se tornar um objeto. É a Sim, pessoa se tornar um objeto. e vão vender Não. isso e vão ganhar muito dinheiro. É Eu a já vou pessoa. comprar as ações agora, antes, né? É, por aí. Né? Legal, Fernando, Então, legal. Tem o pessoal falando aqui, assiste não sei. 15 milhões de créditos do seriado Black Mirror. Fernando, poxa, É, obrigado pela participação, assim, agradeço imensamente. Estarei presente nas suas aulas, né? No curso que a gente está valeu, formando junto. Débora. Né? Alguém tem Obrigadão alguma pela. pergunta específica? Se alguém tiver alguma pergunta, é agora ou nunca. O Vamos. Fernando faz parte do nosso curso de formação, Psicologia Existencial, hoje, pelo IPA. Então tá, então vamos fechando por aqui. Qualquer dúvida, gente, sobre o curso, entra em contato com o pessoal do IPA. Pode entrar que a gente responde. Tá bom? Beijão. Beijo, Fernando. Muito Beijão, obrigada. valeu. Obrigadão, Débora. Valeu o papo. Obrigadão para todos e todas aí. Foi legal. Beijo. Beijo. E eu não sei como finaliza isso, né?